Este é um informativo Condor sobre a manutenção e conservação dos seus pincéis. Estrutura de um pincel: a ponta ou cabeleira, a virola, que une a ponta ao cabo, o cabo, que podem ser curto, médio, longo ou extra longo. As pontas podem ser de cerdas, pelos ou filamentos sintéticos. Para conservar os nossos pincéis, precisamos de produtos adequados para a limpeza. Suporte para pincéis Condor, referência 586. Vamos conhecer a montagem. Acomode seus pincéis Condor no suporte, com as pontas para cima. Limpa pincel Condor, referência 574. É um artefato de plástico com pontilhados cônicos para ajudar na remoção da tinta, principalmente na limpeza da raiz dos filamentos da ponta. Devemos usá-lo passando o pincel com movimentos circulares e vai e vem. Bandeja de limpeza Condor, referência 585. Temos a área destinada para a limpeza dos pincéis, onde passamos a ponta com movimentos de vai e vem para a remoção da tinta. A outra área pode ser usada para acomodar o pincel imerso em água, aguardando a limpeza com a ponta para baixo. Como também podemos usá-la para o enxágue dos pincéis com movimentos circulares. Os furos em uma das laterais da bandeja são adequados para os diferentes diâmetros dos cabos dos pincéis, onde podemos armazenar para a secagem sem pressão nas pontas. O nível de água na bandeja é importante. Não deve ultrapassar o limite da virola com o cabo. Um pincel novo pode estar com a ponta gomada. Essa goma é para manter o formato original durante o transporte. Para removê-la, deixe o pincel imerso na água por alguns minutos. Depois, lave o pincel com movimentos de vai e vem na área de limpeza da bandeja. Modele a ponta com os dedos e deixe secar com a ponta para cima. Depois que efetuamos uma pintura, devemos remover o excesso de tinta num papel absorvente ou num paninho de limpeza. Só depois é que levamos o pincel na água ou no solvente indicado. Na área de limpeza da bandeja, lavamos o pincel com movimentos de vai e vem, removendo o restante da tinta. Podemos enxaguar no outro espaço da bandeja com a água limpa. Modelamos a ponta do pincel e colocamos para secar. No uso de tintas aguadas, após a limpeza, deixe o pincel secar com a ponta para baixo. O uso constante do pincel, sem a devida limpeza, pode criar um depósito de partículas na base da ponta do pincel, na raiz dos pelos, inflando e endurecendo a raiz, comprometendo a flexibilidade da ponta do pincel nas pinceladas. Para efetuar a limpeza, nesses casos mais críticos, indicamos o uso do limpa-pincel. Podemos usar um produto específico para a limpeza de pincéis ou outros produtos como sabão em pedra, sabonete líquido. O importante é passar o pincel no limpa-pincel sobre o pontilhado cônico, com movimentos de vai e vem ou circulares. Depois, faça o enxágue usando a bandeja de limpeza, com o procedimento que já conhecemos. Um produto de fácil acesso é o sabão em pedra. Passamos o pincel no sabão e efetuamos a limpeza no limpa-pincel, com movimentos circulares e de vai e vem. Enxague em água corrente e depois imerso na bandeja de limpeza. Modele a ponta e deixe secar. Após a secagem,
Temos o nosso pincel limpinho e flexível para as nossas pinceladas. Para comparativo, vamos ver o antes e o depois? Lembramos que o uso do pincel em superfícies porosas e abrasivas desgasta a ponta naturalmente, o que não podemos evitar. Mas, seguindo o procedimento adequado de limpeza, seu pincel terá uma vida útil mais prolongada.